Boa tarde a todos vocês. Muito obrigado pela presença. Sabendo que tem outras palestras aí, eu fico muito honrado. Simultaneamente está tendo uma palestra da SUSEP, então, se tiver vazio lá, eu estou frito. Então, se alguém quiser se voluntariar para ir lá dar uma força para a SUSEP, senão eles vão querer me fiscalizar. Mas vamos lá, vamos tentar. Contar para vocês um pouco aí da visão que eu tenho do futuro do mercado de seguros como um todo. Contar a história da Júlia, é uma história semi-verídica, vou contar porque é semi-verídica, minha filha, o nome dela é Júlia mesmo. E a Júlia, chegou um belo dia, ela precisava marcar, fazer uma visita, e ela pegou o assistente pessoal dela, por exemplo, tem da Amazon, tem a Siri, da Apple, e falou assim, eu quero ter um carro amanhã de manhã, às 7h30, aqui na minha porta. Bom, chegou no dia seguinte, às 7h30 da manhã, o carro apareceu lá na porta da nossa casa, bonitinho, e ela teve que fazer uma opção. O que será que ela ia optar? Ela ia optar por fazer, dirigir o carro ou botar o carro no piloto automático. Ela resolveu optar por dirigir o carro. Pegou o seu carro e, ao entrar no carro, imediatamente acessou o Waze, e o Waze deu uma opção de trajeto para ela. Vamos ver aqui. Dizendo que ela ia levar um X tempo, dizendo qual seria o percurso que ela deveria fazer. Ela entrou, acessou um determinado trajeto, só que imediatamente uma corretora de seguros foi acionada, que já estava conectada nesse processo todo, dizendo que ela teria algumas opções de cobertura. Então, dependendo do trajeto que ela escolhesse, o trajeto 1, 2 ou 3, ela poderia ter determinados preços de seguro. Em função do quê? Em função do risco que o trajeto poderia estar colocando para ela. Também foi oferecida uma cobertura de acidentes pessoais e coisas do gênero. Ela acabou optando por um dos trajetos, pegou aí o trajeto mais baratinho e foi para a sua reunião. O problema é que quando ela chegou nesta reunião, ela foi estacionar o carro, ela tem 19 anos, ela não percebeu que tinha um pequeno poste. Então, aqui está a parte verídica da história, tudo bem, pessoal? Realmente, a Júlia não percebeu um poste, um carro novo que o papai deu, porque ela entrou na faculdade, e acertou o dito cujo. O que acontece é que, naquele momento, o carro, em função de todas as tecnologias que nós temos, toda a internet das coisas, conseguiu já mapear qual foi o dano que aquele carro sofreu. Conseguiu fazer uma estimativa imediata do que tinha acontecido naquele veículo, mas precisava tirar algumas fotos para que constatasse se efetivamente o conserto seria de uma determinada monta ou de outra. Então, pediu para que a Júlia pegasse o celular dela e tirasse fotos. E apareceu exatamente os locais onde ela teria que tirar a foto do carro para que pudesse compor esse aviso do sinistro. Depois disso, foi dada uma opção para ela. Não, na verdade é o seguinte, eles duvidaram do que ela estava contando. Duvidaram que era muito difícil ter acontecido daquele jeito, da maneira como estava relatado. Então apareceu um drone que imediatamente verificou o carro inteiro dela, tirando as fotos e disse, olha, realmente essa sua barbeiragem, você foi... A gente não acreditou que podia ter acontecido, mas você conseguiu realmente bater no lugar impossível. E aprovou o sinistro. Em seguida, foi dada uma opção, apareceu no celular dela a opção que ela tinha de ou receber esse dinheiro e levar o carro para consertar, ou então ela podia levar numa oficina credenciada e estava tudo pronto. Ela optou por pedir para que o carro fosse para a oficina credenciada, mas também foi dada uma opção para ela. Você quer levar o carro até a oficina credenciada ou você quer que ele vá sozinho dirigindo? Nesse momento, ela optou, não quero mais saber desse carro, e optou pelo modo autônomo. O carro saiu sozinho, se direcionou à oficina e foi lá fazer todo o conserto. Bom, o que a gente pode dizer? Será que isso daqui é ficção científica? Eu acho que do que eu estou falando aqui, ninguém deve ter imaginado que isso poderia ser algo impossível. Eu acho que nós estamos muito próximos de coisas como essa. Eu acho que não é nada assim de outro mundo que eu contei para vocês. Então,
O que eu imagino que vai ser o foco da indústria de seguros daqui para frente? Acho que a gente vai sair desse modo de detectar e reparar os danos muito mais para coisas no sentido de prever e fazer a prevenção. Acho que esse vai ser o caminho que nós temos visto que cada vez mais tem acontecido. Quais são as coisas que estão aparecendo hoje em dia? Vamos ver qual que seria o foco de atenção da indústria de seguros como um todo. Corretores, seguradoras, prestadores de serviço vão focar primordialmente no quê? Eu acho que nós vamos estar sempre olhando agora para a otimização de processos, nós vamos estar olhando também para produtividade, acho que foi falado hoje de manhã, a busca intensa de ganhos de eficiência, ganhos de escala, redução de custos, foi falado também o que se pode conseguir através do uso de tecnologia para que a gente consiga ter produtos mais baratos e ampliar essa oferta na cadeia de negócios. E processos, deixa eu ver aqui, decisórios através do uso do quê? Cada vez mais de Big Data e inteligência artificial. Quer dizer, isso realmente está em voga em função de tudo que a gente tem visto aí de internet das coisas. Falando de inteligência artificial, sabemos que já existem uma série de dispositivos que podem nos ajudar a medir, por exemplo, os dados vitais. E falando um pouco da prevenção, coleta dessa montanha de dados pode dizer o que para as pessoas? Quando algo sai fora do normal. Então, você está lá com o seu relógio de pulso e está medindo a sua temperatura, a sua pulsação, o seu ritmo cardíaco, a sua pressão, talvez. E quando algo sai do normal, o que pode acontecer? Você pode receber uma mensagem, você pode receber um alerta dizendo, olha, tem algo fora dos teus padrões normais de comportamento, então está na hora de você tentar buscar um médico, fazer um check-up, alguma coisa. Vai nos ajudar a entender cada vez melhor os nossos clientes de uma maneira extremamente personalizada, vai nos ajudar a fazer precificação de uma forma muito mais precisa. Isso é, essa coleta de dados gigantesca efetivamente consegue ajudar a mapear os riscos daquela pessoa e não mais o risco, talvez, de uma massa. E também prestar serviços real-time. Daqui a pouco eu vou ter um exemplo interessante dessa prestação de serviços real-time. Temos visto muito falar de drones, tem aquele exemplo que eu dei, que é um drone que vai tirar foto para tentar testar como foi o acidente, mas existem outros tipos de drone. Eu vou mostrar para vocês um vídeo agora. Eu vou contar rapidinho o que vai falar o vídeo. O vídeo está em inglês, eu não consegui as legendas nem em português nem em inglês, mas basicamente é uma empresa de um jovem universitário que resolveu desenvolver um drone para ajudar em casos de emergência médica. Vou mostrar aqui, é real, vocês vão ver aqui pelas imagens, isso já está acontecendo, um drone que está ajudando a salvar vidas. Isso daqui é uma coisa que pode ajudar, obviamente, a sociedade, vai ajudar as seguradoras como um todo. É impressionante o que já se tem hoje em termos de tecnologia, que é capaz de fazer coisas como essa. É o caso de um acidente, vocês vão ver uma moça que tem o pai que sofreu um ataque cardíaco num shopping center, e a partir daí, todo o processo. 112 operator, what is your emergency? It's my dad. I think he had a heart attack. Please help. He's not breathing anymore. Please stay calm. What's your name? Joanna. Good, Joanna. We've got your location. The ambulance drone is on its way. Remove his top shirt to uncover his torso. Okay. Great. Can you go to the nearest exit? The ambulance drone is almost there. Okay. I'm outside. I'll be talking through the drone now, so you can put down the phone. Now please pick up the drone and bring it to your father. You're doing great. Okay, pull the green lid. Now place the pads on your father's chest. Good, I can see that the pads are properly applied. Joanna, please stay clear of your father. We'll take it from here.
Hi, I'm Alec Momon. I'm a graduate student at the TU Delft working on a project for Living Tomorrow and UZ Gent. Our vision is to improve current emergency infrastructure with a network of drones capable of saving lives. At over 100 km per hour, these drones create an ultra-fast response system capable of increasing this survival chance from 8% to 80%. This is because the ambulance drone is not affected by current road infrastructure, but is capable of flying in a straight line, bringing down the average response time of an ambulance from 10 minutes to 1. We developed a new type of drone that is capable of folding into a very compact position. The drone essentially becomes a flying toolbox for your emergency supplies. Using advanced production techniques such as 3D printed microstructures and carbon fiber frame construction, we were able to achieve a very lightweight design. Our iterative process using design sketching, laser cutting and CNC milling allowed us to rapidly visualize our ideas. The result is an integrated solution that is clear in its orientation and friendly in appearance. Let's use drones for a good purpose. Let us use drones to save lives. Bom, de novo, isso não é ficção científica, isso efetivamente já está acontecendo. É um aluno de uma faculdade que, com todas as soluções que existem de impressoras 3D, a capacidade de prototipar, a capacidade de colocar isso no ar, a capacidade de conseguir investimentos de uma forma muito rápida, faz com que chegue-se a esse tipo de solução. Para vocês terem uma ideia, ele explicou ali no filme que esse atendimento é muito mais rápido, porque o drone voa em linha reta, e a taxa de solução de casos sai de 10% para 80%. Então tem uns ganhos assim absurdos que ajudam realmente a sociedade. Então, o que nós vamos ter daqui para frente com o uso de todos esse tipo de ferramenta, mesmo inteligência artificial, vai mudar muito o conceito que a gente tem na área de seguros. Quem que é responsável pelo quê? Se nós vamos ter prédios construídos com impressão 3D, a construção é responsabilidade da construtora, da empresa de software, empresa de impressão. Fica muito complicado. Acho que a gente vai ter que passar por um momento no qual a gente vai ter que refletir muito nas nossas áreas de produto, de atuária, para tentar estabelecer, falar com todos os advogados, ter que conversar com o órgão regulador para estabelecer o princípio de responsabilidade. Com carros autônomos, drones, vamos ter robôs fazendo cirurgias, né? O médico cirurgião já pode operar uma pessoa a centenas, milhares de quilômetros de distância, tendo um robô operando do outro lado do mundo. Mas e se der algum problema? Se essa pessoa vier a óbito, de quem será que é a responsabilidade? Do médico, do fabricante do robô, de alguma intercorrência que pode ter havido na sala de cirurgia? Então é muito interessante. Mas também temos as oportunidades atreladas a isso. Nós vamos ter a oportunidade de fazer novos produtos, prestar novos serviços e novos canais de venda. A gente já vê tudo isso acontecendo, mas agora cada vez uma velocidade mais rápida. Mas é uma abertura de oportunidade gigante. Agora eu vou mostrar para vocês uma coisa muito interessante, que é também um videozinho que mostra o que já está acontecendo com, por exemplo, o Google, de uma experiência muito interessante que eles fizeram o seguinte: eles programaram o assistente pessoal. Tem a Alexa da Amazon, tem a Siri da Apple, o Google tem o seu próprio, que você chega e você pede qualquer coisa e eles fazem coisas do tipo um agendamento de um cabeleireiro. Então vocês vão ver aqui um agendamento de cabeleireiro feito através de um chatbot, quer dizer, de inteligência artificial, conversando com o cabeleireiro para marcar um horário. Inclusive, depois agenda esse compromisso, joga na tua agenda pessoal e está tudo feito. Logo depois vai ter um exemplo muito interessante, que é um exemplo de um restaurante chinês, marcando uma reserva de um restaurante chinês. Vocês vão ver que é interessante que a inteligência artificial consegue pegar nuances de linguagem a ponto a dona do restaurante chinês falar um inglês muito rudimentar. Mesmo assim, a inteligência artificial foi capaz de interpretar e conseguir chegar no fim e fazer a tal do agendamento.
Hi, I'm calling to book a women's haircut for a client. I'm looking for something on May 3rd. It turns out a big part of getting things done is making a phone call. We think AI can help with this problem. Let's say you want to ask Google to make you a haircut appointment on Tuesday between 10 and noon. What happens is the Google Assistant makes the call seamlessly in the background for you. So what you're going to hear is the Google Assistant actually calling a real salon to schedule the appointment for you. Let's listen. So how can I help you? Hi, I'm calling to book a women's haircut for a client. I'm looking for something on May 3rd. Sure, give me 1 second. Sure, what time are you looking for around? At 12 p.m. We do not have a 12 p.m. available. The closest we have to that is a 1:15. Do you have anything between 10 a.m. and 12 p.m.? Depending on what service she would like. What service is she looking for? Just a woman's haircut for now. Okay, we have a 10 o'clock. 10 a.m. is fine. Okay, what's her first name? The first name is Lisa. Okay, perfect. So I will see Lisa at 10 o'clock on May 3rd. Okay, great. Thanks. Great. Have a great day. Bye. That was a real call you just heard. The amazing thing is the assistant can actually understand the nuances of conversation. We've been working on this technology for many years. It's called Google Duplex. It brings together all our investments over the years in natural language understanding, deep learning, text-to-speech. By the way, when we are done, the assistant can give you a confirmation notification saying your appointment has been taken care of. Let me give you another example. Let's say you want to call a restaurant, but maybe it's a small restaurant which is not easily available to book online. The call actually goes a bit differently than expected. So take a listen. See how may I hear you? Hi, I'd like to reserve a table for Wednesday the 7th. For 7 people? It's for 4 people. 4 people when? Today? Next Wednesday at 6 p.m. Oh, actually we reserve for like upper like 5 people. For 4 people you can come. How long is the wait usually to be seated? For when, tomorrow or weekday or? For next Wednesday, the 7th. Oh no, it's not too busy. You can come for 4 people, okay? Oh, I gotcha. Thanks. Yep. Bye bye. Again, that was a real call. We have many of these examples where the calls quite don't go as expected, but the assistant understands the context, the nuance. It knew to ask for wait times in this case and handle the interaction gracefully. Look, we're still developing this technology, and we actually want to work hard to get this right, get the user experience and the expectation right for both businesses and users. But done correctly, it'll save time for people and generate a lot of value for businesses. Interessante, né? Aqui, quais seriam as aplicações que a gente poderia usar desse tipo de solução na indústria de seguros? Talvez um aviso de sinistro, onde o computador vai entendendo as coisas que estão sendo faladas e vai fazendo determinados tipos de pergunta aqui ou acolá para tentar chegar a alguma conclusão. Ao mesmo tempo que é uma coisa fascinante, é um pouco assustador, né? Também, o que vai acontecer com todas as pessoas hoje em dia que estão fazendo isso de uma forma tradicional, atendendo no telefone? Eu acho que é muito bacana toda a questão tecnológica, mas socialmente a gente precisa pensar também os impactos disso em toda a cadeia de negócios. Como é que eu acho que o mercado vai estar em 2033? E por que eu escolhi 2033? Porque provavelmente vocês vão esquecer que eu falei tudo isso e ninguém vai vir me cobrar dessas previsões.
Eu fiquei pensando, eu ponho 5 anos, eu ponho 10 anos, é capaz de alguém lembrar, né? Não tira foto, depois vai ficar marcado, entendeu? Brincadeira, pode tirar. Sei lá, porque 2033 eu botei 15 anos. O que eu imagino que vai estar acontecendo, né? Vai ter uma quantidade muito grande de dados públicos e privados. Então, eu imagino que uma série de questões que as seguradoras levantam e faz com que o corretor de seguros tenha que ter um desgaste muito grande com o cliente de obter, provavelmente elas vão conseguir meio de forma autônoma. Isso foi falado aqui, uma pergunta até foi feita por Ferrara, que falou antes desta palestra. Outra coisa, inteligência artificial cada vez mais vai ajudar na parte de precificação, estabelecer riscos, sem sombra de dúvida. Vamos ter cotações instantâneas, mesmo hoje em dia, nós que operamos lá na Minuto Seguros, a interligação com todas as seguradoras, em vários ramos de seguro, a gente não consegue obter uma cotação instantânea, realmente, aquela coisa, uma fração de segundo. Os processos ainda demoram, tem questões de comunicação, às vezes problemas nas conexões. Eu acredito que isso daqui vai ser resolvido até antes dessa data. Telemática, internet das coisas, aquele exemplo inicial que eu coloquei lá da minha filha que destruiu o carro. Então, vai ter aquele tipo de coisa coletando dado o tempo todo, não só das coisas, mas também dados vitais, como o exemplo que eu dei daquele relógio de pulso. E também aprimoramento através de machine learning. Cada vez mais as máquinas vão estar o tempo todo com esse volume gigantesco de dados, entendendo padrões que o cérebro humano não consegue. O machine learning consegue combinar uma quantidade de variáveis absurda e, mais do que isso, uma coisa muito interessante que eu fiquei sabendo, que a gente imagina que o machine learning é só essa questão de combinar coisas de uma velocidade muito rápida, mas o machine learning tem a capacidade de fazer simulações de hipóteses que nunca passariam pela nossa cabeça. A gente tem alguns filtros mentais que não deixam a gente cruzar determinado tipo de coisa, porque não passa pela nossa cabeça cruzar duas variáveis que, a princípio, não fazem muito sentido. Em termos de subscrição, né, também o que eu acho é que o regulador vai ter que rever o seu papel. Quem estava hoje aqui de manhã, ouvindo o Joaquim Mendanha falar, efetivamente eles vão ter que repensar o que efetivamente eles têm que regular, quais são as exigências que eles vão ter em termos regulatórios, em termos de solvência, em termos de reserva. É uma coisa interessante. Eu estava sentado do lado de um dos diretores da SUSEP, na palestra do Ingo, que foi a última antes do almoço, onde ele me comentou assim, puxa vida, uma empresa como a desse cara, aonde eu enquadro esse cara? Ele não é uma seguradora, ele não é um corretor, ele não é um prestador de serviço, ele é um pouco disso tudo. Como é que a gente pode fazer a regulação? Eu falei, vocês vão ter trabalho por muito tempo, né? Vai ter garantia de emprego aí, porque é uma complexidade muito grande. Como é que vai se lidar com isso? Preocupação também, a privacidade das informações, quer dizer, todas essas informações que estão sendo coletadas a respeito, por exemplo, do nosso monitoramento cardíaco, as informações de ordem pessoal, isso aqui tem uma questão muito delicada de privacidade. E também, como é que esses dados podem ser usados? A gente tem ouvido aí todas as dificuldades que o Facebook está enfrentando, inclusive perdeu 20% de valor de mercado aí na semana passada, por questões de uso indevido de informações, ou vazamento, ou mesmo ataque de hackers que começam a usar dados que são muito relevantes para nós, da nossa privacidade. Então, essa é uma preocupação. E provavelmente podemos até ter seguro um produto que cubra esse tipo de risco. Também, em termos de processos, também foi falado de manhã a questão do blockchain. Eu acho que é uma coisa muito importante, ainda não está totalmente difundido, mas vai permitir que a gente consiga, na nossa indústria de seguros, acho que coibir muita fraude, que é uma das nossas grandes preocupações. Então, o blockchain, conseguindo rastrear todo o caminho, todo o processo, conseguindo ver todo o trânsito de dinheiro, vai fazer com que a gente consiga, de alguma forma, coibir uma quantidade muito grande de fraude, que a gente sabe que é um câncer no mercado. Em termos de produtos, o que eu imagino? Política de preço muito mais assertiva, obviamente, com todas essas ferramentas, Big Data, Machine Learning, a capacidade de interpretar e cruzar dados, vai levar uma política mais interessante de preço. Serviços vão ser diferencial, porque imaginem vocês que cada vez mais essas ferramentas vão estar à disposição, então acaba sendo uma commodity. Se todo mundo tem um acesso a uma grande quantidade de dados, dados públicos, se todo mundo pode cruzar isso,
o que vai diferenciar uma seguradora de outra, uma oferta? Eu acredito que é a questão pela ótica dos serviços. Eu não imagino só serviços para pessoa física, como a gente já vê muito seguro de automóvel, seguro residencial, mas também coisas adequadas à pessoa jurídica. Muito uso de usage-based insurance, que é isso? São aqueles seguros que a gente paga enquanto está usando. Aquela questão de que, puxa vida, meu carro fica 8 horas na garagem do meu edifício, então eu gastei de manhã no trajeto para o trabalho, vou gastar só à noite, ele ficou durante aquele tempo todo parado e eu estou pagando seguro por isso. Então nós vamos ter coisas do gênero que você vai pagar pelo uso. Eu acredito que isso vai demorar bastante para chegar no mercado de seguros, tenho conversado com algumas seguradoras, por uma simples razão, que quando você paga só pelo uso, vai reduzir drasticamente a arrecadação, o volume de prêmio. Então as seguradoras vão ter realmente uma necessidade de buscar outras fontes de receita. Acredito que isso só vai realmente vingar a partir do momento que vier alguém que não tenha ainda uma base estabelecida e que possa arriscar muito mais. E também produtos liga-desliga. Eu tive nas 2 últimas edições da convenção que teve em Las Vegas, que até que inspirou o Gustavo a estar aqui, e foi muito interessante que tem uma companhia lá nos Estados Unidos, desses produtos liga-desliga, que ela juntou uma série de produtos que funcionam da seguinte maneira. Eles têm até uma propaganda interessante na televisão, que é uma pessoa que está saindo de casa de manhã e resolve ir para a faculdade ou ir para o trabalho de bicicleta. Então pega a sua bicicleta, pega uma sacola, coloca na sacola o seu notebook, está levando o celular. Então a propaganda mostra essa pessoa assim no degrau da casa, acessando o celular e contratando uma cobertura de roubo, furto ou acidente com a bicicleta, acidente pessoal para ele mesmo, contratando uma proteção para o notebook e para o celular durante aquele dia. E no fim, aparece ali, olha, vai te custar $8 essa cobertura, a pessoa dá um ok, pronto, está coberta, no dia seguinte zerou a cobertura, e se a pessoa no dia seguinte resolve usar o seu próprio carro, aí ela aciona outro tipo. Quer dizer, muito interessante esse tipo de produto que está surgindo, baseado em conectividade, baseado em precificação instantânea, muito, muito interessante, e acho que é muito desafiador a gente conseguir chegar nisso, mas é algo muito bacana. Em termos de sinistro, o que eu tenho lido, eu tenho estudado bastante aí os prognósticos, quer dizer, para montar essa apresentação, são coisas que eu imagino que vão estar acontecendo, mas eu também estudei muito, quer dizer, não é baseado único e exclusivamente na minha opinião, mas tem estudos que dizem que com essa questão da gente estar prevenindo, fazendo todo um trabalho de prevenção, a sinistralidade, o custo de sinistro deve cair na ordem de 30%. Isso é bastante impactante. Isso vai fazer com que a gente consiga baixar os custos e fazer com que o produto fique mais barato, atingindo uma massa maior de pessoas. O aviso de sinistro através de chatbot, eu acho que é muito parecido do que a gente viu com essa experiência que eu mostrei aqui, o filme do Google. Quer dizer, você falando com alguma espécie de máquina que vai coletar os dados de acordo com o que você vai falando. Inclusive, o que tem de muito interessante, algumas seguradoras lá nos Estados Unidos, o que eles têm feito? Quando tem um determinado tipo de sinistro, pede para que a pessoa pegue o seu celular e grave um vídeo dizendo como é que ocorreu o sinistro. E você faz um upload, manda isso para a seguradora, e na seguradora já existem mecanismos de inteligência artificial que conseguem avaliar o movimento da tua pupila, a cor da tua face, a velocidade que você fala, e passando por uma quantidade grande lá de modelos, de algoritmos, chega à conclusão de se você está falando a verdade ou não. Acho que tem aí alguns seriados que a gente vê da televisão americana, dos Lie to Me, algumas coisas do gênero, que é capaz de detectar assim, nuances da fala, nuances do comportamento, para saber se efetivamente a coisa que está sendo falada é verdade ou não. Então tem essa montanha de coisas novas vindo que acho que são muito interessantes e desafiadoras. E quando que os seres humanos vão entrar no processo? Se tudo isso está sendo resolvido por máquinas, eu acho que em processos muito mais complexos, onde houver uma contestação, quer dizer, a pessoa diz, olha, vocês estão dizendo que isso foi uma fraude, não foi uma fraude. Contestando que essa inteligência artificial também pode ter erro. E também
tentando ver fraudes que são aplicadas com muito mais sofisticação, porque da mesma forma que a gente está conseguindo evoluir na detecção de fraude, os fraudadores também estão ficando cada vez mais sofisticados. Nós tivemos um problema de ataque de fraudadores no ano de 2016. A gente fez publicidade, a gente fazia só publicidade online, a gente acabou tentando fazer uma publicidade offline, fomos para a televisão, a gente patrocinou algo como 500 jogos de futebol na TV a cabo, na Fox Sports 2, o dinheiro só dava para isso, e a gente todo feliz que a gente estava ganhando muito mais conhecimento da nossa marca pelo Brasil como um todo, mas a consequência disso foi que a gente foi reconhecido pelos fraudadores. Tivemos que buscar soluções de como que nós vamos combater esse tipo de coisa. Achamos uma empresa que é especializada no combate à fraude online. Para vocês terem uma ideia, 90% de todo o comércio eletrônico, para aprovar alguma espécie de transação, passa por essa empresa, que chama ClearSale. E batendo um papo com os fundadores da empresa, eles disseram, puxa vida, a gente não sabia, mas o seguro de automóvel está no topo da cadeia alimentar do fraudador. O fraudador começa a fraudar uma coisa simples, sei lá, um livro, compra um livro barato para ver se dá certo, aí ele vai subindo, daí ele pega um eletrodoméstico mais barato, depois ele vai para um eletrodoméstico mais caro, depois ele vai para a parte de um computador, e assim, imaginava-se que o topo da cadeia alimentar era um smartphone, um iPhone de 6, 7 mil reais. Esses fraudadores, tendo descoberto que havia a possibilidade de comprar um seguro online, pode fraudar um carro de 100 mil reais, 150 mil reais, e nós passamos por um sufoco que destruiu o resultado da nossa carteira, não só em 2016, como em 2017. Nós tivemos um trabalho gigantesco de saneamento da carteira, que foi um trabalho que nós passamos a fazer ali de aceitação de risco na ponta, como corretor de seguros fazendo aceitação de risco. Começamos a olhar também o que a gente podia fazer em termos de precificação, porque o nosso modelo de negócio fez com que a gente conseguisse atrair, para vocês terem uma ideia, aqueles 2/3 de segurados da frota circulante que não tem seguros. Então, efetivamente, a gente chegou naqueles clientes, os famosos bônus zero. Então, é uma forma que a gente conseguiu ampliar. Mas, tendo chegado nisso, o que é muito interessante é que o mercado como um todo não sabia exatamente como precificar. Então, nós, como corretores, começamos a fazer um trabalho em parceria com as seguradoras para tentar achar um modelo de precificação que fizesse com que a sinistralidade caísse. Felizmente, passados aí mais de 2 anos, a gente conseguiu despencar a sinistralidade em todas as seguradoras com quem a gente trabalha, então não foi algo de sorte, foi algo que efetivamente apresentou resultado. Mas usamos uma série de modelos matemáticos e estatísticos muito interessantes. Em termos da distribuição, que acho que é uma coisa que muitos corretores estão preocupados aí com a sua existência, né? O corretor vai continuar precisando, aí vamos ver, educar o cliente, ajudar na consulta de quais são os produtos adequados para ele, ajudar a gerir o portfólio como um todo, colocando numa seguradora, colocando em outra, em função do pacote, consegue negociar uma condição melhor e facilitando os processos para que a seguradora também não tenha uma necessidade de ter exército de pessoas. Acredito que, acho que em 2033, teremos venda direta, a gente já tem exemplos de venda direta aqui hoje, e as pessoas perguntam muito para a gente, puxa, mas você não tem receio que o teu modelo de negócio vai desaparecer a partir do momento em que tem venda direta? Nós estamos em contato, aí, nós temos sócios que investiram na gente, que é um fundo de venture capital lá do Vale do Silício, que nos traz muita informação. A gente sabe que um mercado maduro, estabelecido como o mercado americano, existe espaço para todo mundo. Você tem seguradora vendendo direto, você tem seguradora vendendo com seus próprios funcionários, os tais agentes, você tem seguradora que vende através de corretores tradicionais, os brokers. Você tem operações como a nossa lá da Minuto Seguros, que é uma venda digital com o apoio do humano, e cada um acaba ficando com o seu pedaço no mercado, mais ou menos uns 20% para cada um. Operações como a nossa e outras semelhantes aqui no Brasil, só para vocês terem uma ideia, eu acho que não chega a 0,5% de participação de mercado. Então, o espaço ainda existe muito grande.
E no fim do dia, é uma questão que eu sempre levanto em debates ou nas entrevistas que eu dou, quando perguntam, pô, mas o teu modelo é um modelo de venda online? A gente não é um modelo de venda online. A gente é um modelo de venda que a gente chama de multicanal. Por que multicanal? Eu tenho que me adaptar da forma que o cliente quer comprar e não forçar o cliente a comprar do jeito que eu quero vender. Essa que eu acho que é a lógica. Então, se uma pessoa quiser comprar da Minuto por chat, eu vendo. Por e-mail, a gente vende também. WhatsApp, agora todos os nossos funcionários da área de vendas têm o WhatsApp web que fica no computador deles. Temos gente que vai presencialmente lá para comprar. Incrível que pareça, tem gente que quer ir lá, quer conhecer, ver se a gente existe mesmo. Tem gente que quer comprar online? Tem. Qual é a quantidade de pessoas que querem comprar 100% online? É ínfima. É muito pequena. Assim, a gente poderia reduzir a nossa estrutura de custo de uma maneira muito drástica, mas o ser humano ainda quer falar com o ser humano, e eu acho que, no fim, existe a cultura aqui no Brasil que os corretores e seguradoras têm margem. Então, 100% das pessoas ligam para nós para pedir desconto. Chorinho online. Eu acho que eu vou ficar trilionário, agora bilionário já é pouco, né? A Apple anunciou que vai ser a primeira empresa trilionária, valor de mercado. Acho que eu vou ficar trilionário, que eu vou inventar uma lágrima online. Assim, clique 2 vezes na lágrima e ganhe 2%. Clique 3 vezes e ganhe 3%. Gente, todo mundo liga para pedir desconto. É impressionante, né? Agentes, eu já falei, e provavelmente teremos muitos seguros já que vêm embutidos nos produtos. Isso, eu acho que é uma coisa que vai se proliferar. Já tem experiências desse gênero nos Estados Unidos, de muito sucesso. O que os clientes vão estar esperando? Eu acho que o nosso foco é ser customer-centric, como foi falado hoje de manhã. O cliente vai querer um produto que é feito sob medida para as necessidades dele. Não vai querer uma coisa que atende qualquer um. A gente está vendo esse tipo de customização em todas as indústrias. Preços cada vez mais acessíveis. Não adianta, existe efetivamente uma pressão por preços. A gente sente isso todo dia, por mais que a gente tente dizer para as pessoas, olha, você precisa de uma cobertura assim, assado. Não adianta. Em seguro, o cliente, inicialmente, ele só quer saber de preço. Processos invisíveis. Então, acho que cabe às seguradoras e aos corretores tentar trabalhar em conjunto para fazer com que o cliente não perceba que tem um processo gigantesco por trás. A coisa tem que ser bem simples. Coberturas mais flexíveis. Hoje existe muita rigidez na oferta de cobertura. A gente ali na ponta, às vezes o cliente está querendo alguma coisa, e principalmente no nosso caso, que nós estamos chegando naqueles clientes que nunca tiveram seguro na vida, no fim nós estamos tendo que empurrar meio que goela abaixo do cliente o produto que a seguradora nos dá para vender. E às vezes o cliente não quer um pedaço daquela cobertura, ele quer outro, ele não quer um serviço. Nesses clientes que não têm nenhuma experiência do mercado, a gente está tendo um esforço brutal para tentar convencê-los a comprar algo que a gente sabe que não é exatamente o que eles querem comprar. Então, esse é um grande desafio. E também descontos progressivos através do uso de aplicativos. Hoje nós já temos algumas seguradoras que estão coletando dados e, dependendo da forma como o cliente tem dirigido o seu veículo, na renovação ele vai conseguir ter benefícios em função do nível de frenagem, se passa em lugares e extrapola a velocidade permitida, coisas do gênero. Na minha ótica, o que vai separar os ganhadores dos perdedores? Não será a tecnologia. A tecnologia cada vez mais é comoditizada. Eu acho que o que vai separar é algo que nós já sentimos no nosso dia a dia. Nós que lançamos a empresa já há 8 anos, e no mesmo mês que nós lançamos, apareceram uns 15 caras idênticos a nós. Somos um dos poucos sobreviventes. Por quê? Porque eu acho que a grande diferença vai ser coisas que eu ainda não vejo, e eu acho que vai demorar muito para a gente ver a tecnologia conseguir gerar empatia, gerar emoção, paixão, criatividade, sentimento, solidariedade. Não vejo assim uma máquina conseguindo fazer isso. Nós, na indústria de seguros, sabemos que tem o fenômeno do sinistro. Na hora dos sinistros, eu acho que vocês vão concordar comigo, as pessoas estão fragilizadas. O sinistro, na sua essência, é porque aconteceu alguma coisa ruim.
Seguro de vida, alguém faleceu, ficou inválido, seguro saúde, alguém está doente, seguro de carro, bateu o carro, pegou fogo, ou a casa foi roubada, dano elétrico, enchente, quer dizer, são problemas. Nesse momento da fragilidade, a gente percebe isso lá no nosso dia a dia, na Minuto. O ser humano quer falar com outro ser humano, não quer fazer um aviso de sinistro assim, mecanizado. Precisa de ajuda, precisa de um apoio. Então, a gente acha que esse ganho, o jogo vai se ganhar no lado humano, não no lado tecnológico. A tecnologia, ela é necessária para você estar no jogo e sobreviver, sem sombra de dúvida. Sem tecnologia, não vai se conseguir ir muito longe. Mas o jogo vai ganhar realmente no contato. Quando as pessoas perguntam um pouco da Minuto, se a gente fosse definir, eu acabei vendo numa dessas palestras aí que eu fui no exterior, e eu estou copiando alguém que eu já nem lembro quem, não vou citar a fonte porque eu esqueci, mas me marcou muito. A pessoa dizia que a empresa era high-tech, high-touch. Quer dizer, high-tech, quer dizer, alta tecnologia, mas high-touch. Quer dizer, o contato com o cliente muito intenso. E é isso que a gente tenta se espelhar e fazer lá no nosso dia a dia. Estou finalizando. Então, tem algumas coisas aqui muito interessantes. Me caiu também isso, eu achei que era bem apropriado, que a Netflix não matou o Blockbuster. Quem matou o Blockbuster foram aquelas taxas ridículas se você atrasasse a devolução. É uma palhaçada aquele negócio. Aí, morreu, né? O Uber não matou o negócio de táxi. O acesso limitado e o controle das tarifas que fizeram com que isso acontecesse. A qualidade do serviço dos táxis, tanto é que hoje a coisa inverteu. Os taxistas estão, não sei se acontece com vocês, mas uma gentileza incrível, né? Principalmente porque a gente pode avaliar eles depois, né? Eles ficam lá, quer água, quer bala, me dá 5 estrelas aí, porque se eles não tiverem muitas estrelas, eles vão ganhar menos corridas. Não sei se alguém viu Black Mirror, alguém acompanha essa série? É assustador. Vejam um dos Black Mirror, é a história de uma moça que ela fica tentando ser legal com todo mundo, porque ela vai ganhando estrelinhas positivas. E se ela ganha estrelinhas positivas, ela vai alugar apartamentos melhores, ou algumas empresas vão dar crédito para ela ou não vão dar crédito. Então, ela entra numa coisa maluca de ficar lutando para ganhar esse tipo de avaliação positiva. É meio assustador, porque aquele negócio lá do Black Mirror mostra um lado muito negro do que pode acontecer com isso, mas, por outro lado, melhora a qualidade do serviço, porque todo mundo sabe que vai ser avaliado. Inclusive, os taxistas avaliam a gente também como usuário. Não sei se vocês sabem, Uber, essas coisas, e se você tem uma nota baixa, às vezes você vai ficar horas esperando e não vai aparecer ninguém. A Apple não matou a indústria da música, o que matou foi a gente ter que comprar um álbum com 12 músicas e você gosta só de uma. Você não quer comprar as 12. Em geral, pelo menos umas 10 são chatas, são 2 que são legais. O que acabou matando foi isso. A Amazon não matou os varejistas, mas sim a qualidade da prestação de serviço. O Airbnb não matou a indústria de hotéis. O Airbnb hoje é muito mais fácil, ampliou a oferta de uma maneira gigantesca, que você não conseguia, opções de preço muito mais competitivos que os hotéis a gente não consegue, né? Então, a tecnologia por si não é disruptiva. Eu acho que, efetivamente, voltando ao que eu acabei de falar no slide anterior, a diferença vai ser a qualidade da prestação de serviço e trazer o lado humano para essa equação. E é isso. Queria agradecer muito a atenção de vocês. Espero que vocês tenham gostado. Obrigado.